Então, os processos decisórios, eu cheguei em 3 níveis de análise, sem dizer o processo decisório do banco. Certamente as políticas operacionais apareciam sempre como uma espécie de políticas constituintes do banco, que legitimavam as decisões de financiamento, né? E entende que as modificações vão ser bem sutis, não vão ser autojustificadoras, ao ponto de se colocarem no patamar da crítica aberta, evidentemente, mas se percebe essas variações. Eu decompus em 3 níveis, porque, dada a complexidade do lugar do banco no capitalismo brasileiro e dentro do Estado brasileiro, né, eu não poderia me restringir apenas àquilo que fosse o ciclo de projetos, né? Como é que vai da carta de consulta até o acompanhamento, passando pelo miolo, ali, que é o departamento de prioridades. Ali você pode tentar identificar algum tipo de prioridade na prioridade, mas ainda fica tudo muito dentro de um circuito mais racional técnico, que serviu, né, como cenário para prosseguir, né, numa esfera mais de mediação entre banco, mercado e banco-ministérios, né, lugar do banco na estrutura estatal e lugar do banco na relação com os capitais que atuam no Brasil. E aí se percebe agendas prioritárias dentro do banco, né? Especialmente nos setores que nós tivemos acesso, o setor de indústria extrativa e infraestrutura, com maior contato com o setor de energia. E nesses setores foi possível verificar processos de decisão acelerados ou priorizados, a nomeação de chamados clientes preferenciais, o que então demonstra a possibilidade de haver, nessas agendas específicas que ganham relevância, que ganham uma espécie de parênteses dentro do processo de decisão técnica, o funcionamento de corredores decisórios, né? Poderia ser precipitado chamar assim, mas é como a gente pode aproximativamente entender como é que determinados grupos econômicos tinham um tipo de avaliação acelerada, uma espécie de fast track, que indica, portanto, como o banco fez opções deliberadas em favor de determinadas conglomerações, né? Conglomerados já existentes, no sentido de criar alianças, e aí o capital estrangeiro, como o Javier já disse, aparece destacadamente, mas também construindo novos conglomerados, processos de internacionalização, né, as chamadas campeãs nacionais ou multinacionais, explicitam a ideia de que essa seria a política industrial possível, ou o chamado projeto nacional possível. Então seria disputar as conglomerações, o nível das conglomerações e, portanto, criar algum tipo de autonomia no meio de um jogo mais complexo de forças colocadas em ação, né, com ramificações e vinculações mais fortes com atores internos, sujeitos que têm maior circulação nesse território. Então você consegue montar arranjos mais densos e complexos e, portanto, o banco teria um papel de construção política também desses arranjos econômicos, né? Isso seriam as chamadas agendas prioritárias dentro do banco, no banco. Uma terceira dimensão, talvez mais abstrata, talvez mais institucional, né, e que tente dar maior legitimidade a essas intervenções, foi aquilo que eu chamei de agenda para o banco, né? Então, fica o banco vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, o MDIC, que tem uma espécie de sistema, né? O MDIC passa a criar uma interface continuada com o empresariado que se organiza formalmente, de forma colegiada, como a Confederação Nacional da Indústria, FIESP, todas as federações dentro, mas a CNI ganhando um papel mais destacado na última década, tentando impor uma centralidade ao discurso empresarial, né? E essa centralização empresarial via CNI ganha muita facilitação da parte do Ministério, no sentido de dar a esse espaço empresarial decisório um caráter semiformal, assim nos termos que a própria CNI declarou, um dirigente da CNI assim declarou em entrevista. Aquilo que eles decidiam antes das reuniões
dos colegiados do Plano Brasil Maior decidiam previamente, né, as agendas prioritárias do setor privado eram negociadas, acordadas, e depois você ia com uma posição mais fechada. Essa era a posição da CNI. E isso tinha, da parte do Ministério, plena capacidade de absorção, né, de incorporação dessa dinâmica privada, quase criando uma espécie de espaço híbrido, né, que eu tenho chamado de paragovernamentalidade ou de estatalidade. Já não é privado só apenas, porque é um privado que pensa todo o espaço do setor público e opera, não só pensa, opera dentro do setor público também. E um setor público que se abre uma governança privada. Então, que Estado é esse que a gente tem, né? Então, como pensar o banco dentro do banco público, dentro de um espaço político já muito hibridado dessa forma, em que você não tem os limites e os limites são muito tênues entre mercado e Estado. Então, você percebe muito claramente uma passagem desse processo de tentativa de conglomeração alternativa, né, de construção de projeto nacional dentro das condições da globalização, assim chamada, durante o Programa de Desenvolvimento Produtivo, o PDP, em que o banco realmente parece ter um papel formulador e também com grande capacidade de acompanhar a execução, né, isso até 2011, e de 2011 em seguida, na sequência, né, com o novo ministro, Pimentel, no MDIC, com o Plano Brasil Maior, percebe-se o esforço de desmontar as verticalidades possíveis ali colocadas e de estabelecer uma agenda horizontal que apagasse, né, que despolitizasse qualquer tentativa, portanto, de colocar o banco e seus instrumentos dentro de uma perspectiva de algum projeto, né? Então, ou seja, pulverizar, né, apostar nas desonerações, benefícios particulares, ou seja, retirar qualquer ideia de programa continuado, de metas nacionais de longo prazo. Isso é uma espécie de contrassenso, uma negação do próprio papel desse banco público. E isso começa a partir de 2011, né, essa desmontagem do próprio intento do banco de ir além, né, daquilo que se podia prescrever para ele. Essa, então, é a sequência que eu fiz. Evidentemente que, analiticamente, eu não posso chegar a conclusões muito consistentes, porque, né, são um universo muito complexo. Eu acho que com a tese que eu fiz, esse artigo é uma síntese da tese, eu acho que abre algum tipo de campo para pesquisas continuadas, inclusive as minhas, né, e do grupo de pesquisa que prossegue investigando esse espaço tão privilegiado para entender o capitalismo brasileiro. E, por fim, eu diria que nessa continuidade, eu posso concluir o seguinte: o banco vem sofrendo, e acho que desde 2011, uma série de constrições, né, de constrangimentos, ainda dentro do governo Dilma, mas sofrendo fortes constrangimentos das forças de mercado, no sentido de que ele reflua, né? Então, esse refluxo que a gente vê hoje, ele começa ali, ou ele fica muito nítido a partir de 2011, e é preciso perceber, então, que esses atores estão ali, já estão articulados, já tem um discurso, já tem uma subjetividade política, digamos, esses atores empresariais já estão bem articulados ali, e eles vão crescendo e ganhando maior autonomia e independência de qualquer mediação política, e vão assumindo com suas próprias vozes a partir de 2016, né? Então, o que fica claro é que se estabeleceu uma espécie de guerra preventiva contra qualquer tipo de espaço de socialização de poder, contra os instrumentos que sejam capazes de jogar o tempo mais adiante, né, e de nos colocar de forma mais agregada, no sentido de construir interesse mais amplo, né? Então, o banco é um instrumento desses, de colocar futuro, de colocar perspectivas de construções coletivas adiante, e isso é extremamente deletério, perigoso para o projeto ultraliberal, que, portanto, faz uma espécie de guerra preventiva, ou seja, é preciso eliminar espaços potenciais de articulação social, e o banco é um desses espaços prioritários para ser eliminado ou ser esterilizado, né? Nem precisa ser eliminado, pode ser esterilizado, se tornar um banco de investimento muito subordinado e disciplinado aos mercados, como parece que vem cada vez mais sendo, né? Terminando, veja agora, então, nesse governo, o banco se vincula ao chamado sistema MPOG, né? Nem é sistema, mas é MPOG Fazenda, né?
que é o Ministério do Planejamento, colocaram uma pessoa que é, né, alguém que transita em qualquer articulação como o emissário. E está aqui agora, né? Então coloca um emissário aqui no banco, um emissário do Ministério da Fazenda e desse governo esvaziado, né? E que fica aberto a qualquer tipo de conjunção empresarial da hora. Então, dependendo da conjunção empresarial da hora, você tem, então, as intervenções devidas, né, aquelas que são esperadas dentro do BNDES, né? Então, esse sistema, essa vinculação ao Ministério do Planejamento. E, por fim, o papel do BNDES no Conselho Deliberativo das PPIs, parcerias para os investimentos, também ressalta isso, essa tentativa de subordinação do banco, de manter uma posição fechada, né? E por fim, a questão das privatizações, que é um objeto da continuidade do projeto, que as privatizações que o banco passa a ter que protagonizar e, em particular, em primeiro lugar, o saneamento, né? E o saneamento como uma espécie de piloto dos próximos e como o banco deve formatar as políticas de privatização, que passa, aliás, a ter uma espécie de comitê. Isso que eu queria, inclusive, debater com vocês, como é que na estrutura do banco, a estrutura organizativa, administrativa, a presidência, junto à presidência está um comitê de desestatização, né? Então, antes, na gestão anterior, você tinha uma organização do organograma que indicava elementos de priorização, e agora você coloca a privatização no gabinete da presidência, né? Você demonstra com isso a priorização e o grau de controle desse tipo de política que passa a ser exercido. Obrigado. Obrigado, Novoa.